O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura da carta aos Romanos, São Paulo continua justificando que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Abraão é antes de Moisés, antes da lei, e ele se tornou o pai da fé e foi justificado pela fé. Fé que a sua esposa podia ter um filho na velhice, fé que Deus é o dono de tudo, das terras, e não nós. Ele tinha tudo e Deus mandou que ele saísse, e ele saiu, abandonou tudo, seus bens, e foi se colocar numa terra onde Deus mandou. A obediência, entender que na verdade tudo deste mundo é de Deus. Só vai entender na hora da morte. O padre entende antes porque tem que sair, né? Mas a maioria só vai entender que nada é seu quando estiver morrendo. Quando vê os abutres voando, esses abutres podem ser abutres, mas também podem ser filhos, parentes que esperam a morte, né? Brigando entre si por herança. E teve fé de que Deus é o Senhor da vida. Ele ofereceu o seu filho Isaac, o único filho, com a sua esposa Sara. E ainda sabendo que Deus pode criar tudo do nada. Então, Abraão não foi pelas obras que foi justificado, mas pela fé. A fé que Deus pode fazer tudo. Deus pode ser tudo em nós. Deus justifica o ser humano antes das obras. Mas é claro que depois que nós nos convertemos, depois que nós estamos na igreja, nós temos que fazer obras, sim, mas não porque somos bons, somos todos miseráveis, mas porque o Espírito Santo que está em nós nos empurra às obras de amor, de caridade, né? E por isso a igreja coloca agora esse evangelho, mais um evangelho contundente, mais um evangelho forte, para ser lido, relido, né? Chegue em casa e releia Lucas 12, 13 a 21. Alguém pede para Jesus para ajudar para repartir a herança. E Jesus diz: o que eu tenho a ver com a sua herança? Bem, quer dizer então que o católico não pode lutar pela sua herança? Bem, não é bem assim. Você pode entrar na justiça se alguém está te lesando pela herança. Mas cuidado, entra na justiça e reza pela pessoa, e não fica com ódio, com mágoa, por causa dos bens.
ficar com mágoa do seu próprio irmão ou de alguém da família, ou um irmão que é fora do casamento, que é muito comum, que os outros ficam com raiva dele, que entrou no inventário, né? Não, reze juntos pela pessoa e também pode requerer, sim, a justiça. Mas é claro, se por outro lado, você tem muitos bens e quem está lá requerendo, e que são pessoas muito pobres, você pode sim abrir mão da herança. Por que não? Por que você quer mais, e mais, e mais, e mais? Por quê? Se o que você tem é mais que suficiente. O que você quer da vida? Põe um espelho na cara. Por que você quer acumular bens demais? No fundo, isso é pecado original, soberba, vaidade. Se você já tem muito, por que tirar de quem tem pouco? Né? Então tem esse bom senso também. E Jesus diz, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A sociedade foi totalmente iludida, né? Totalmente iludida. Hoje, quando alguém fala, o fulano está bem, se pensa imediatamente que ele tem dinheiro. Sendo que as pessoas que mais têm entrado em depressão e suicidado é quem tem dinheiro. Os mais pobres dos pobres não têm suicidado, não. Então tem alguma coisa errada, né? Tem algo errado na sociedade que acaba iludindo um monte de gente que vive com a ganância de juntar mais, e juntar mais, e juntar mais, e não são caridosos, não ajudam os pobres, né? Ou uma instituição, alguém da família, a igreja, que sempre é a pobre das pobres, né? A igreja é a mendiga, que sempre está gastando o seu dinheiro para evangelização ou caridade. Mas acumula bens, acumula até a morte. E morrendo a sua alma, né? E aí Jesus conta uma parábola do homem rico, que já tinha muito guardado e não coube o trigo colhido. O que ele fez? Mais galpão, mais acúmulo, né? Agora sim, estou tranquilo, tenho muito acúmulo por anos e anos. E a resposta de Jesus é muito clara: louco! O que temos de loucos que vive para acumular bens, ainda nesta noite pedirão a tua vida. Gente, a falta de consciência do que é a vida eterna assusta. Se alguém visse o inferno mesmo, 1 minuto, 1 segundo, essa cambada que está plantando aí, que não vem na missa, vinha de joelho para vir na missa dominical. Que não rezava rosário, era de cabeça para baixo, amarrado na corda, igual morcego, para não ir para o inferno. Ficava jejum, era dias, porque de lá nunca mais sai do inferno. E digo, a frase mais contundente da Bíblia é: ou amará a Deus e odiará um outro, que é o dinheiro, ou amará o dinheiro e odiará a Deus. Não tem como ter amor. Repito, não estou dizendo que não tem que trabalhar, que não tem que buscar lucro na empresa, mas o desapego é imprescindível. Imprescindível para um cristão. Desapegar-se dos seus bens, ajudar. Não tem vacina melhor do que dízimo, oferta e ajudar uma instituição de caridade. Pronto. Ajudar a família que está passando por dificuldade. Pronto. Você pode ter seu lucro, mas você faz caridade, né? É isso que Deus quer. Mateus 25. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso e me visitaste. Estive doente e me visitaste, né? Então é isso. Usar os bens bem, ensinar os filhos a fé, né? Colocar Deus em primeiro lugar. A missa, as orações, a confissão, sair do pecado, o pecado grave, adultério, pornografia,
avareza, ambição, egoísmo, tudo isso que mata a alma absurdamente, né? E que eu tenho, até pelas leituras, tenho dito, redito. Tem alguém que fala assim, não, mas aí fala demais sobre isso. Não, quem está falando demais sobre isso é Jesus. E eu vou falar até o último suspiro aqui. Até o último suspiro. Convertam-se. Coloca a missa em primeiro lugar, rezem, antes que o inferno vai chegar em vocês. Muitos que estão ali no cemitério queriam voltar e chamar os seus familiares de louco. Não façam isso para não vir para onde eu vim e eu não posso sair nunca mais. Mas, o que eu posso fazer? O que eu estou pedindo é para Deus para deixar primeiro um voltar aqui, né? E gritar aqui em Paraúna. Nós pôr no outdoor. Não venham para cá, gritando. Não venham para cá. Não venham para cá, avarentos. Para de acumular bens, avarentos. Façam caridade. Não venham para cá. Não venham. Nossa Senhora nos dê juízo.